Queridos, na missão de Deus, o Evangelho, que menosprezaram aquilo que nós fazemos em prol do Evangelho. Talvez você passe por essa mesma experiência ao testemunhar a sua fé em algum lugar, ao apresentar o sacrifício de Jesus a alguém e não ser bem recebido, porque isso há cruz, há o sofrimento. Nós não somos apenas uma comunidade apostólica, não somos apenas uma comunidade criadora, mas sobretudo somos uma comunidade sofredora. A igreja não tem uma perspectiva triunfalista, nem tão pouco pessimista, porque o Senhor disse que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. O mesmo Senhor que morreu numa cruz, Ele nos fortalecerá nas nossas dificuldades para cumprirmos a sua missão. Há um preço a pagar. A missão não é fácil. A rejeição às vezes da família, a rejeição no trabalho, na escola, a rejeição no campo missionário, a rejeição às vezes dentro da própria igreja, mas há a missão a ser realizada. Se temos a missio Dei, se temos a missio Ecclesia, qual a resposta de uma igreja que se dispõe? Eu queria andar ainda nas Escrituras e ver uma igreja disposta a fazer a obra de Deus. Um texto bastante conhecido, Atos 13. Vamos ver uma igreja que entendeu a mensagem de Deus, uma igreja que responde à missiologia, que responde à missio Dei, entende a sua missio Ecclesia e faz a obra do Senhor. A igreja de Antioquia. Os versículos de 1 a 3 diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, com sobrenome Líger, Lúcio de Cirene, Manaé, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Queridos, o modelo de uma igreja que se dispõe, provavelmente é a igreja de Antioquia. E nós vamos ver 3 lições preciosas nessa igreja que se dispõe. A primeira lição é que a igreja que se dispõe é uma igreja de um povo de adoração. A expressão no grego para servindo eles, ou serviço aqui, não é expressão de agonia, é a expressão de adoração, de culto a Deus. Etou, voltou. Ele está num particípio presente, ou seja, estavam sempre em culto a Deus, em adoração a Deus. Era uma adoração constante a Deus. Quando nós olhamos esse texto e pensamos que quem estava servindo, adorando, jejuando, nós normalmente associamos a liderança do versículo 1. Mas provavelmente não era só a liderança que vivia uma vida de adoração, mas toda a igreja. Há uma discussão teológica qual a prioridade da igreja, se é adoração a Deus ou se é fazer a missão. Para mim, uma discussão boba, porque não existe essa dicotomia, não existe essa divisão. Aqueles que defendem a missiologia dizem: não, Deus é missionário antes do povo adorar. E aqueles que defendem a adoração dizem: não, a adoração é para Deus, tem que ser o primeiro lugar, a evangelização para os homens. Queridos, eu não sei como nós podemos separar essas duas verdades da igreja. Eu desconheço uma igreja que adora e não faz a missão. Também eu não conheço a igreja que faz a missão que não seja adoradora. Embora nos nossos dias há muitos títulos a respeito de adoração, estranhas, inclusive, títulos aí
a respeito de adoração extravagante, geração de adoradores que não são envolvidos com a missão da salvação humana, da redenção, da criação de Deus. Não existe adoração sem uma perspectiva do pecado, do pecador, daqueles que precisam de Cristo. Quando nós adoramos a Deus, quando entramos na sua presença, quando contemplamos a glória de Deus, quando Deus nos permite entrar na sua presença, inevitavelmente Ele pergunta: a quem enviarei? E qual será a nossa resposta? Eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, a comunidade da igreja que dispõe é uma comunidade de pessoas que têm uma perspectiva correta de quem é Deus, que merece a nossa adoração, que nós somos os seus servos. É um povo que adora, é um povo que entende a perspectiva de quem nós éramos, de quem nós somos em Deus. O apóstolo Paulo disse que éramos estranhos e inimigos, e passamos a ser filhos de Deus. E aí, queridos, precisamos adorar. Ó Deus, muito obrigado. Nós queremos te adorar, nós queremos te cultuar, nós queremos prestar culto ao Senhor. Não apenas num momento solene, não apenas num momento de reunião, mas em todos os momentos da nossa vida. Que a nossa vida seja uma vida de adoração, que a nossa vida seja uma vida de louvor ao Senhor, que nossos atos, nossos pensamentos contemplem a Tua glória, que nossas atitudes possam demonstrar o louvor que brota no meu coração. Mas inevitavelmente, queridos, essa adoração nos leva a falar da mensagem da Deus, nos leva a propagarmos esse reino, nos leva à missiologia que está no coração de Deus. Além de uma igreja adoradora de adoração, a igreja que se dispõe é uma igreja de oração. Há dois conceitos nesse texto de Atos 13 que falam sobre oração. Tanto as expressões que dizem que a igreja estava jejuando, eu não consigo imaginar jejum sem oração. Eu não consigo entender jejum como barganha a Deus, como se você pudesse jejuar para que Deus fosse propício a você. Mas jejum é momento de consagração, de adoração, de entrega, de vida com o Senhor. E também quando o texto nos relata que eles oravam na igreja. É interessante que o missionário, um dos missionários enviados aqui é o apóstolo Paulo. E você vai ver o quanto Paulo orava pela igreja. Inúmeras cartas do apóstolo Paulo está essa prerrogativa, essa afirmação: tenho orado por vós, orem por mim. Porque o apóstolo Paulo aprendeu com a igreja que orava. O apóstolo Paulo aprendeu com a igreja que se colocava de joelho. Queridos, a oração é a mola missionária. A oração é a essência da missão. Porque nós não podemos fazer a missão sem a dependência de Deus. E se somos dependentes de Deus, nós temos uma vida de oração, uma vida de consagração. Orar pelos missionários, orar pelos missionários, orar por nossa própria missão. No último sábado, eu falei sobre a oração sacerdotal de Jesus, oração missionária. Ele ora pela sua própria missão, ele ora pela igreja e ora por aqueles que ainda não são da igreja. Oração missionária. A igreja, queridos, precisa dobrar seu joelho. Você não tem razão nenhuma de orar por missões, ore por mim. Tá bom? A partir de hoje, eu vou orar por você. Ore todos os dias. Eu preciso dessa oração. O apóstolo Paulo dizia à igreja: orai por mim para que seja aberta a porta para a pregação do evangelho. Igreja missionária, igreja que ora. Igreja missionária é aquela que contempla a face de Deus em oração. É aquela que se dispõe a buscar o Senhor para as suas atividades. Porque a força não é nossa, o poder não é nosso. O poder, o dínamo, vem do Senhor de toda a glória. Eu sou dependente de Deus. Talvez você não saiba, você também é dependente de Deus.
Qualquer missão que você for fazer, qualquer atividade que você for fazer para Deus, você precisa do auxílio e do socorro do Senhor. Em terceiro lugar, queridos, uma igreja que se dispõe é um povo que envia e que é enviado. O texto nos diz que eles impuseram as mãos sobre Saulo e Barnabé. Essa impor as mãos não é apenas um conceito de ordenação, não é um até logo se vira, não. É um compromisso, é uma afirmação de associação. Isso nos prova o quanto havia essa associação quando o apóstolo Paulo volta da sua primeira viagem, no capítulo 14, no texto de Atos, versículo 26 a 28. Atos 14, versículo 26 e 28, diz assim a palavra do Senhor. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunido a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como lhe abriu os gentios a porta da fé, e permaneceram um pouco tempo com os discípulos. Os missionários são enviados, a igreja põe as mãos, mas não os abandonam à própria sorte, não os dizem até logo se virem, mas estão com eles. E os missionários retornam, trazendo as suas experiências, compartilhando aquilo que a igreja fez através deles nos campos missionários. É uma igreja que está com os seus missionários, que está sendo uma igreja missionária. Certa vez eu estava lá em Caruaru, no Congresso de Missões, até o Marcos aqui estava na coordenação do primeiro Congresso Nordestino de Missões, o pastor Sérgio Lira começou sua fala fazendo a pergunta que Sábio fez hoje. Ele disse assim: eu queria que os missionários que aqui estão ficassem em pé. Muita gente levantou, outros ficaram sentados. E o pastor Sérgio perguntou: se você não é missionário, você é o quê? Porque nós somos o povo enviado por Deus. Talvez o seu campo missionário seja a sua escola. Talvez o seu campo missionário seja o seu trabalho. Falar do Evangelho para aquele patrão chato, pega no seu pé todos os dias. Talvez o seu campo missionário seja a sua própria casa, aquele marido possível que não quer ouvir o Evangelho, aquela esposa que vem à igreja